Gênesis capítulo de número 39, versículo de número 2 e o versículo de número 21. Gênesis 39, versículo 2 e o versículo de número 21. Gênesis capítulo 39, versículo 2 e o versículo de número 21, a minha versão bíblica é João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. O texto diz assim: mas o Senhor era com José. Diga comigo: o Senhor era com José. Versículo 21, o Senhor, porém, era com José. Diga comigo: o Senhor, porém, diga, era com José. Palavra de Deus. Queridos irmãos, nós estamos vivendo um tempo nas quintas-feiras muito especial. Deus tem colocado no coração do nosso pastor Alessandro Aguiar um tema para os últimos meses do nosso ano fantástico. O tema é ressignifique. E nós estamos trabalhando cada mês algo que nós precisamos ressignificar. E quando eu digo ressignificar, eu digo dar um significado novo. Entender da forma correta. E qual é a forma correta? É a forma que as Escrituras nos ensinam. Porque a palavra de Deus vem para nos ensinar uma forma de ver o mundo. Uma forma de compreender as circunstâncias e as situações e o propósito para a nossa vida. Em um determinado mês nós entendemos sobre ressignifique a sua espiritualidade. Deus falou de pertinho com a gente o quanto que precisamos nos adequar àquilo que a Escritura nos ensina sobre o que é uma verdadeira espiritualidade. Mês passado aprendemos sobre ressignificar a nossa família, e muita palavra de Deus foi ministrada aos nossos corações. E eu convido você que aqui está e você que está nos assistindo pela internet agora, após o culto, acessar no YouTube o nosso canal e ver as mensagens que foram ministradas. E nesse mês de novembro, hoje, dia 5 de novembro, nós vamos iniciar um novo tom dentro desta série Ressignifique. E nós queremos falar sobre ressignifique o seu ano. Quando nós falamos ressignifique o seu ano, nós estamos falando exatamente tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós vivemos nos últimos 10 meses e, por que não dizer, nos 5 dias deste 11º mês. Ressignifique tudo o que você viveu. E essa noite eu quero conversar com vocês sobre ressignifique o que foi mais importante neste ano para você. Se eu perguntar ao seu coração essa noite, o que em 2020 foi mais importante para você? Qual será a sua resposta? Talvez para alguns, a coisa mais importante que aconteceu nesse ano foi, por que não dizer, a crise mundial. Alguém vai dizer: o que marcou o meu ano e o que foi mais importante no ano de 2020 foi a crise mundial. Outros vão dizer: não, em 2020 o que está mais importante por acontecer são as eleições americanas, que eu acho que ainda não definiu, né? Até onde eu busquei pela última vez, eu acho que ainda não definiu. Não, mais importante de 2020 foram as eleições americanas. Outro que eu dei a oportunidade vai dizer: o importante em 2020 de verdade foi que eu dei à luz a um filho. Ok. Outros já estão ansiosos para dizer: pastor, fala logo o que é mais importante. O mais importante de 2020 foi a pandemia, porque 2020 é o ano da pandemia. Falando com alguém sobre a pandemia, ele disse: pastor, essa pandemia é terrível. Eu disse: eita, pandemia, é isso aí, estão dando até nome diferente agora. A pandemia realmente está terrível, está complicado. Se eu perguntar ao seu coração, você que está aqui, você que está lá atrás, você que está lá na galeria, o que foi mais importante em 2020 para você? Eu quero lhe dizer que o mais importante em 2020, se você significa como a crise mundial financeira, se você dar o significado da coisa mais importante como as eleições,
como doenças ou como qualquer outra coisa, eu quero que você ressignifique esta noite a coisa mais importante que eu espero que tenha acontecido no seu ano, que é a presença de Deus que esteve com você. No texto a qual nós lemos por 2 vezes, a Bíblia nos ressalta esta verdade: e o Senhor estava com José. E no 39, no 21, melhor dizendo de novo, e o Senhor estava com José. Quando você olha para a história de José, muitas coisas parecem ser importantes. Na história de José tem muitas nuances, tem muitas situações na sua vida. E se você não olhar a história de José com calma, você vai pensar que determinados momentos foram os mais importantes. Mas eu quero declarar que a Bíblia deixa muito claro que a coisa mais importante que aconteceu na vida de José não foi nenhuma das situações que o cercaram, mas foi quem estava com José. Eu quero que você ressignifique esta noite com essa mensagem de Deus que eu tenho ao seu coração, esta grande verdade. A coisa mais importante de 2020 não são os eventos que aconteceram, não foram as circunstâncias que ocorreram, não foram os problemas que nós tivemos, mas a coisa mais importante foi a presença de Jesus, que mesmo no monte ou no vale, que mesmo na bonança ou na dificuldade, que mesmo no jardim ou no deserto, que mesmo na doença ou na cura, o Senhor esteve conosco. E eu quero declarar que a coisa mais importante do ano de 2020 foi a presença de Jesus. A coisa mais importante de Jesus que me acompanhou até esses 11 meses e 5 dias, 10 meses e 5 dias, foi a presença de Jesus. Porque problema de verdade na minha vida não são circunstâncias desfavoráveis ou a presença de circunstâncias desfavoráveis, mas problema na minha vida de verdade é a ausência do meu Jesus, é a ausência do meu Deus. E eu quero declarar esta noite que não faltou para mim problema, não faltou para mim dificuldade, mas eu quero declarar que o mais importante é que não faltou a presença de Jesus. E eu quero pregar esta noite uma palavra para quem carrega a presença de Jesus, porque Paulo diz que nós somos portadores da presença. Ele diz: não sabeis vós que vocês são templos do Espírito Santo? Para você que carrega esta presença, para você que tem essa presença, eu quero dizer que a coisa mais importante é a presença de Deus. E o que significa? O que quer dizer ter a presença de Deus? Bom, primeiro eu quero dizer o que não significa ter a presença de Deus. O que não é, o que não significa. Quando eu olho para a história de José, eu aprendo 2 coisas que nós precisamos prestar atenção, que não é porque nós temos a presença de Deus que isso vai acontecer. Primeiro, José tinha a presença de Deus. O texto diz: o Senhor era, e o Senhor era, me ajude a pregar o que diz o texto, e o Senhor era, diga comigo, com ele, e o Senhor era com ele. Porém, quando eu olho para a história de José, nós logo lembramos que José é o moço da promessa. José é o moço que portava a promessa de Deus na sua vida. Porém, mesmo com a promessa, que no capítulo 37, versículo 2, diz que ele tinha apenas 17 anos de idade, recebendo a promessa de Deus. A promessa de Deus, mesmo Deus com ele, não fez com que a promessa de Deus se cumprisse naquele mesmo ano. Quando a gente vai olhar o capítulo 41, versículo 46, a promessa se cumprindo cabalmente, ou posteriormente, na verdade, se cumprindo maior, de uma forma plena e conforme os seus sonhos, nós vamos perceber que José tinha pelo menos 30 anos de idade. Foram 13 anos tendo a presença de Deus, mas não recebendo o cumprimento da promessa de Deus. Porque não é porque eu tenho a presença de Deus que a promessa de Deus na minha vida não vai passar pelo teste do tempo. E esse é o problema, que muitas pessoas desistem, desanimam e retrocedem na caminhada, porque eles pensam que presença é um sinal de uma vantagem de que a promessa de Deus se cumprirá mais rapidamente ou mais facilmente na sua vida. Bom, olhe para José.
Olhe para os 13 anos que ele passou. E na verdade, se você for pensar nos 13 anos até os 30, mais 7 anos de vacas gordas, e mais os 2 anos que os seus irmãos demoraram para chegar até a sua presença, foram 22 anos para a promessa se cumprir. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não é porque você tem a presença de Deus que Deus vai te livrar dos processos que você precisa passar. Não é porque você é portador da presença de Deus que isso faz de você imune a cada processo que Deus preparou para você passar. Sim, mesmo com a presença, eu vou passar pelo teste do tempo. Essa segunda verdade eu acho mais linda, porque mesmo José tendo a presença, o texto diz que ele passa por dificuldades, ele passa por afrontas, ele passa por situações inimagináveis na vida de um moço de 17 anos. Sabe o que esse texto, a história de José me ensina? É que a presença não me livra de problemas. A presença de Deus não me livra de circunstâncias desfavoráveis. A presença de Deus não me livra de situações difíceis a enfrentar na minha vida. Sim, José tem a presença, mas José enfrenta dificuldades, José enfrenta problemas, José enfrenta situações complexas na sua vida. Por isso eu tenho uma resposta de Deus para alguém aqui esta noite. Se você tem a presença de Deus, você também vai passar por dificuldades, você também vai passar por problemas, porque tem muitas pessoas que pensam que os problemas da sua vida são sinais de que Deus a esqueceu. Tem muitas pessoas que pensam que os problemas da sua vida é a evidência dos céus de que Deus agora não o contempla mais. Agora, quando eu olho para a Escritura, eu vejo sempre pessoas que têm grandes promessas, passando por grandes dificuldades. É muito fácil você olhar para José, governador. Difícil é viver todas as etapas que ele viveu. É muito fácil você olhar para a história de Davi e dizer: o grande rei de Israel. Difícil é ter a humildade para se tornar o filho que ia apacentar as ovelhas de seu pai. É muito fácil você olhar para a Escritura e ver Deus usando Moisés, e Moisés colocando o seu cajado nas águas e o mar se abrindo. Difícil é passar 40 anos no deserto de Midian, sem nenhuma resposta, sem nenhuma palavra, sem nada dizer. Mas a boa notícia é que quem resiste ao teste do tempo e o teste das provações, vive as promessas de Deus cabalmente na sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite: não pare, não desista, porque mesmo no meio de crise, tempestades ou dificuldades, o importante é a presença de Deus, porque o tempo da promessa um dia chega, a provação um dia termina, e quando chega a hora de Deus, o tempo de Deus, a promessa de Deus se cumpre na minha e na tua vida. Suporte o teste do tempo. Ressignifique o que foi mais importante no seu ano. O que foi mais importante no seu ano é a presença de Deus. E se Deus está comigo? E se Deus está com você? Deus está com você, diga amém. Se Deus está comigo, o que importa? Se Deus está comigo, o que pode me parar? Bom, quando eu olho para a história de José, eu vejo pelo menos 3 coisas que tentaram parar. Eu coloco como 3 coisas, mas cada uma dessas 3 coisas tem um monte de coisinha assim dentro delas, tentando parar José. Primeiro, se Deus está com você, nada importa. Quem crê, diga amém. Eu vou dizer de novo: se Deus está com você, nada importa. Quem crê, diga amém. Preste atenção. Primeira coisa que tentou parar José, mesmo ele tendo a presença de Deus. Primeira coisa que tentou parar José foi o mal. O mal. E esse mal veio manifesto de várias formas. Primeiro,
O texto vai dizer no capítulo 37 que José é amado pelo seu pai, porque Jacó teve 4 mulheres, sendo 2 suas esposas e 2 servas que também lhe geraram filhos, mas José era o filho de Raquel, ele era o filho amado. José era tão amado que o seu pai lhe dá uma túnica de várias cores, e o texto diz que pelo fato dele ter essa túnica, isso promoveu inveja nos seus irmãos. O primeiro mal que tentou parar José, que não tem nada a ver com a gente, isso não acontece em Blumenau, graças a Deus, é o mal da inveja. É gente que olha o que você tem, mas não só o que você tem. Sabe qual é o problema do invejoso? Pergunte para mim qual. Sabe qual é o problema do invejoso? É que ele não quer só o que você tem. O invejoso quer o que você é. O problema do invejoso não é o seu sucesso ou o seu insucesso, é saber que você está vivo. Porque o invejoso, mesmo sabendo que você está pior do que ele quer saber notícia, porque ele é invejoso. O texto vai dizer que os irmãos olham para ele e dizem, não, esse aí é mimado. E não vou dizer que José não era mimado, mas isso seria uma outra mensagem sobre família. Porque José é o queridinho, é o filhinho favorito, é o que recebeu a túnica de seu pai, e pior do que isso, sonhador. Ai gente, sonhador incomoda muita gente. Por que sonhador incomoda? Porque o sonhador geralmente sonha com coisas que ele não pode ter. Por isso que o nome dele é sonhador. Eu vou dizer de novo para alguém que se identifica, eu sou sonhador. Sabe qual é o problema do sonhador? É que o sonhador geralmente sonha com coisas que ele não pode ter. Este é o sonhador. Você está sonhando com aquilo que você não pode ter humanamente falando? Sonhe, porque se você está sonhando de um Deus que é grande, vai esperar coisa pequena. Por quê? Você devia ter dado um glória a Deus. Vou dizer de novo, você está dormindo aí? Eu vou pregar aí pertinho de você. Se você está sonhando com Deus que é grande, você está esperando coisas pequenas, por quê? Oh. E ele sonha, e ele conta o sonho. O problema é que contou, mas tudo bem, uma outra mensagem. Ele contou os sonhos. Olha, tinha lá uns feixes e se dobraram diante de mim. Os irmãos interpretam dizendo, está dizendo que nós vamos se dobrar diante de você. Jamais, capítulo 37, ele sonha de novo, sol, lua e estrelas. Jacó está ouvindo o sonho, o patriarca diz, não meu filho, exagerou agora. Dizer que os seus irmãos vão se dobrar, beleza. Agora eu como um patriarca, absurdo, sonhador. E isso foi promovendo inveja. E chega um segundo mal, quando eles ouvem os sonhos, eles não apenas têm inveja, eles desacreditam. Eles olham para José e dizem, o que é o teu sonho? E quem é você? O que é o que você sonhou? E quem é você? Jamais, nós jamais nos dobraremos diante, esse sonho jamais se concretizará. Um dia José está vindo perto dos seus irmãos, porque Jacó manda ele ver o que estavam fazendo. Quando José está chegando, eles dizem, lá vem o sonhador, o menino dos sonhos aí. Zombadores, porque se não te derrubam na inveja, se não te derrubam desacreditando, eles tentam zombar do que você acredita que Deus pode fazer. Quer mais ou vamos parar aqui? Porque às vezes a gente pensa, ai Jesus, só eu sofro. Sabe aquele sentimento, está aqui uma coaching, de autocomiseração, me ajuda agora, né? Ai tadinho, só eu sofro, olha para mim, eu sou o menor, ai Jesus, vamos ver, não para aqui não, quer mais? Um dia José está vindo até os seus irmãos, e eles dizem, precisamos parar esse sonhador. Sabe o que fizeram? Pegaram-lhe a força, e jogaram ele em uma cova, em uma cisterna fria, sem água. E o texto faz questão de dizer, sem água, sem absolutamente nada. E o paralelo, a coisa estranha, é que enquanto José está numa cisterna fria e sem água, sem provisão, eles estão acima, se alimentando e conversando e se alegrando. Sabe o que fizeram com José? Fique num ambiente triste e sem provisão, para ver se você sonha ainda. Vamos parar aqui ou não? Já está muito sofrimento? Não parou aqui. Sabe o que fizeram em seguida? Pegaram José e venderam. O texto vai dizer que passaram mercadores de escravos
E eles venderam. O que significa vender José? Eles estão dizendo: você não tem valor nenhum. Você vale o preço de um escravo. Quem é você, José? Quer que piore? Além de vendê-lo, pegaram a sua túnica, mancharam de sangue e forjaram uma mentira com o seu nome. Esse foi só o primeiro passo que tentou, ou primeira verdade que o tentou parar. A segunda, o texto diz que ele vai parar na casa de Potifar. E se o mal não o para com a presença de Deus, a segunda coisa vai tentar o parar. Proposta, diga comigo, proposta. Porque quando você não é derrubado pelo embate da batalha, o inimigo vai te derrubar na proposta da tentação. O texto diz que ele está no capítulo 39 na casa de Potifar. E o texto diz: e o Senhor estava com ele. Diga comigo, e o Senhor, diga, estava com ele. Estava com ele. Porém naquela casa também estava a mulher de Potifar. E o texto diz que o garoto era formoso. E o texto diz que ele era inteligente. E o texto diz que em tudo que José colocava a mão, ele prosperava. E o texto diz que aquela maligna mulher tenta, perturba, provoca para seduzir aquele garoto, até que num dia, o texto diz que depois daquela mulher tentar várias vezes, ela dispensa os empregados, e José está chegando, o cheiro está diferente, está um pouco adocicado, está um climinha, tem uma musiquinha rolando no ar, ele pensa: cadê os empregados? Está diferente a casa? Quando ele entra, só está a mulher. O texto diz que ela o agarra e diz: deita-te comigo. E o texto vai dizer que ele precisa tomar uma decisão agora. Sabe qual foi a decisão de José? Antes dele dizer, deixa eu lhe dizer uma coisa: ele tem 17 anos, ele é um garoto, ele é um menino. Talvez se fosse um psicólogo, o psicólogo diria, o psicólogo do mundo, ele diria: é tempo de se autoafirmar, ele está chegando na vida agora. Vai lá, José, se autoafirma. Se fosse um médico, ele diria assim: olha, José está explodindo em hormônios. Se fosse um amigo de José, diria: é a tua chance com a patroa, vai lá. E se José não tivesse na fiação, ele poderia dizer: estou longe de casa, ninguém vai ficar sabendo. Mas o Senhor era com ele, e ele precisa tomar uma decisão. Se o mal não para, se a inveja não para, se o desacreditar não para, se o zombar não para, se a cova não para, se a mentira não o para, a proposta quer o parar. É aqui que muita gente retrocede. Gente, José é um escravo. Para José era um benefício, humanamente falando, estar com a sua patroa. Seria honrado, seria cuidado. A proposta daquela mulher beneficia a estadia de José na casa de Potifar, mas prejudica o seu relacionamento com Deus. Aí eu lhe faço uma pergunta: você prefere ficar bem na casa de Potifar ou ficar bem diante de Deus? Deixa eu lhe dizer uma coisa: por causa do evangelho e da presença que você carrega, você pode ficar desempregado. Por causa da presença e da promessa que você carrega, você pode perder amigos. Por causa da presença e da promessa que você carrega, ambientes não te suportarão. Aí é hora de você escolher: o que é mais importante, a proposta ou a presença? O texto diz que ele decidiu fugir. E aquela mulher com as roupas nas mãos acusa José, delata José e diz assim: eu acabei com José, eu desempreguei José, eu tirei José da posição. Mas antes do texto terminar sobre a acusação de José com relação àquele assédio, o texto vai dizer: e o Senhor, porém, era com José.
Eu quero declarar para alguém: seja fiel ao Senhor. Não ceda às propostas do mal. Não ceda às propostas do mundo, porque o Senhor é com você. A proposta é boa, mas o Senhor é com você. A proposta parece ser favorável, mas o Senhor é com você. Sabe por quê? Enquanto o inimigo oferece um prato para José, Deus tem preparado um banquete para ele. Fica tranquilo, não se lance no prato que o diabo lhe ofereceu, porque Deus tem um banquete preparado para você. Quem recebe esta palavra, quem crê nesta mensagem esta noite, oh Jesus, acabou? Não. Sabe onde ele vai parar? Em uma prisão. Oh gente, dá para ser pior. Depois de ser invejado, depois de ser desacreditado, depois de ser zombado, depois de ser jogado na cova, depois de ser vendido, depois de ter mentido, depois de ter acusado, prisão. E você acha que é o único que sofre. O que José fez para parar naquela prisão? Ele foi fiel. O que José fez para terminar preso? Ele foi crente. O que José fez para terminar com pés e mãos atados? Ele obedeceu aos princípios de Deus. Mas Deus não deixou José por muito tempo naquela prisão. Diga amém por isso. O texto diz que Deus estava com ele de tal forma que ele toma a regência daquela prisão. Ô gente, crente é assim. Vou lhe dizer uma coisa: crente tem espírito de excelência, tem a vocação para ser melhor em tudo. Crente tem o espírito que estava sobre José, excelência, tudo que faz é bom. Sendo filho, é o melhor. Oh glória. Na casa de Potifar, é o melhor. Na prisão, é o melhor. Do reino do Egito, é o melhor. Porque a questão não é onde eu estou, mas é a presença de Deus que está comigo, me fortalecendo. E ainda que eu esteja na prisão, o texto diz, e eles viam que o Senhor era com ele. Oh glória de Deus. Eles podem acusar você, eles podem mentir sobre você, eles podem apontar o dedo para você, mas tem que reconhecer, o Senhor é com ele, o Senhor é com ela, o Senhor é com ele. Quem pode dar um glória a Deus esta noite? O Senhor é contigo. Em algum momento, capítulo 40, a terceira coisa que aconteceu para o parar acontece. O copeiro e o padeiro têm um sonho. A interpretação do sonho do padeiro é que 3 dias depois ele morreria. A do copeiro é que 3 dias depois ele seria restituído ao seu lugar. Interessante. O texto diz que José vai tomar uma atitude inesperada. Quando ele termina de interpretar o sonho do copeiro, ele diz assim: amigo, pera, daqui a 3 dias você vai estar na presença do rei. Eu te peço, lembra-te de mim quando estiveres na presença de Faraó. Tem vezes que é assim, a gente está numa situação tão difícil e a gente quer tentar agir. É o que José fez. Lembra-te de mim. É errado? Não, não é errado. Mas o que Deus tem para José é maior. Porque se José sai por causa do copeiro, ele ia trabalhar com o copeiro, e quem trabalha com o copeiro é no máximo faxineiro, e nada contra. Mas o que Deus tinha para José era maior. Ele não ia trabalhar com o copeiro, ele ia trabalhar com o Faraó. Deus iria colocar ele como governador. E aí quero te dizer que existem pessoas que você disse assim no seu coração: ele podia me ajudar, ela podia ter me ajudado, ele podia ter estendido a mão. Não podia, porque o que Deus tem para você é maior. Fala mais, mas eu tenho que terminar. Fica de pé comigo, por favor, essa noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Fica de pé. Oh, eu estou com vontade de voar aqui hoje, porque você está entendendo que o mais importante é a presença de Jesus. Amém ou não amém? Eu vou pedir para o nosso obreiro da EBD, prepara um texto para a gente ler.
Gênesis 50, 20. Deixa na agulha aí, obreiro valente. Quebrar um pouquinho o protocolo. Fica aqui na agulha, aqui na agulha. Gênesis 50, 20. Beleza? Ok. Vamos lá. O texto diz que o copeiro é restituído. Chega na presença de Faraó. E ele lembra de José, sim ou não? Ele lembra de José, sim ou não? Pasmem, ele não lembra. Ele não lembra. O texto diz que 2 anos depois. Gente, não é 2 dias, é 2 anos depois. Faraó vai dormir e tem um sonho. Ah, meu pai. Porque quando o copeiro não quer ajudar, Deus prepara o caminho. Pode demorar 1 semana, 2 semanas, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Mas um dia, Deus forja a oportunidade. Agora eu vou dizer uma coisa, é uma oportunidade, você está pronto para ela? Porque José teve oportunidade. O texto diz que Faraó tem um sonho: 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas, 7 espigas magras. Ok, a interpretação do sonho. José concede. Ai, Jesus. E quando José concede, José vai dar uma dica para o rei: ó rei, precisas de alguém que tenha estrutura, que tenha capacidade, que tenha habilidade, faça isso, faça aquilo outro. Sabe quem Faraó vai indicar para ser esse cara? José. E o texto diz que ele se torna governador ao ponto de Faraó dizer: depois de mim, quem manda é você. E tem um dia que José vai ser apresentado. Eu queria estar lá. Sabe quem estava lá no dia da apresentação? Potifar e a mulher. Sabe o que eu quero dizer ao seu coração? Seja fiel ao Senhor. Valorize mais a presença do que o mal, mais a presença do que a proposta, mais a presença do que o esquecimento. Porque o dia que Deus te exaltar, fica tranquilo, todos verão a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Porque a coisa mais importante não foi o mal que aconteceu, não foi a proposta que veio. A coisa mais marcante não foi o esquecimento de 2 anos dentro da prisão, mas a coisa mais importante é que o Senhor estava com José. E José vai declarar na presença dos seus irmãos. Olha o que ele vai dizer aos seus irmãos. Gênesis 50, 20. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Amém? Ô glória, diga comigo: Deus transformou. Diga o mal. Diga forte em bem. Agora bata no peito e diga: eu sirvo um Deus que transforma. Só quem crê diga: que transforma todo mal em bem. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite de quinta-feira. O mais importante no teu ano não foi a pandemia, não foi a crise, não foi o problema, não foi a dificuldade, mas a coisa mais importante é a presença de Deus. Porque na presença de Deus todo mal é transformado em bem. Quem pode abrir a boca e dar glória para Deus? Quem pode liberar uma palavra de adoração esta noite?